Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic The Walking Dead, o líder do apocalipse. Capítulo 241, Prelúdio da Guerra. Não. Ao ver seu camarada morrer, outro homem do grupo rugiu com os olhos injetados de sangue e correu em direção ao carro estacionado à frente, tentando pegar a arma do lado oposto. Ao ver o homem correndo descontroladamente, o soldado à frente franziu ligeiramente a testa, mas não se importou. Ele moveu a arma que tinha nas mãos e atirou. Mas no momento em que ele apertou o gatilho, além do homem que caiu sem vida no chão, os outros que ainda estavam vivos avançaram repentinamente. Seus malditos, vocês realmente acham que isso vai fazer alguma diferença? Embora os soldados estivessem massacrando um grande número de inimigos, nem todos atiravam, pois isso atrairia muita atenção. Eles permaneciam em alerta caso surgissem novos inimigos. Ao presenciar a situação, o soldado zombou e guardou a arma que tinha na mão sem hesitar, sabendo que não valia a pena desperdiçar munição com aquelas pessoas. Sacando seu facão, ele golpeou um homem mais corpulento que havia avançado mais rapidamente. O homem maior desviou-se para o lado com facilidade, agarrou o braço do soldado, o que segurava o facão, e gritou: "Peguei-o depressa." Ao verem isso, o resto do grupo avançou rapidamente. Uma das jovens pegou uma pistola e apontou para a cabeça do soldado, com a intenção de matá-lo com um único tiro, mas o corpo do seu camarada se movia para frente e para trás à sua frente, e ela hesitou em puxar o gatilho. Olhando para a multidão que ainda estava viva, o soldado, que estava sendo segurado firmemente por um braço, ainda tinha uma das mãos livres, então não entrou em pânico. Com essa mão, ele agarrou o pescoço de um dos homens que avançavam e o chutou. Então ele agarrou o homem pela mão, desferiu um golpe violento contra ele e atingiu o homem mais pesado que se agarrava ao seu braço, jogando ambos no chão. Os sobreviventes, acostumados a lutar com armas brancas, pareciam completamente indefesos diante do soldado, que claramente tinha muito mais experiência em combate. Ainda usando o capacete que lhe cobria o rosto, o soldado encarou friamente os sobreviventes que se debatiam no chão e falou em voz grave, facão na mão: "Seus bastardos assassinos, bem-vindos ao fim do mundo. Clang, slash." Empunhando seu facão, o soldado abateu vários inimigos enquanto se posicionava em frente ao carro, protegendo os civis. Mas antes que pudesse eliminá-los a todos, uma figura ágil saltou repentinamente da lateral do veículo e o atingiu com violência. Pego de surpresa, o soldado cambaleou para trás, mas rapidamente recuperou o equilíbrio. Logo em seguida, outra pessoa no chão deu um soco no rosto do soldado. Apesar de estar usando máscara, o golpe o deixou tonto por um instante. Quando veio o segundo soco, o soldado agarrou o punho do agressor e o desferiu com força contra o estômago dele. Estranhamente, nenhum dos sobreviventes que ele havia salvado se moveu, como se estivessem congelados, sem saber o que fazer. Ao ver o homem ajoelhado no chão, segurando o estômago com dor, o soldado estendeu a mão, agarrou os cabelos do homem que o havia derrubado, virou o rosto para si e disse friamente: "Uma tentativa fadada ao fracasso." Ao dizer isso, o soldado olhou para a mulher que ainda estava de pé no campo, tremendo com a arma na mão, e disse: "Neste momento, há um atirador de elite apontando para sua cabeça, observando você. Se você puxar esse gatilho, estará morta em segundos, e a última coisa que sentirá será o sangue quente jorrando do seu crânio." A mulher parecia incapaz de suportar a pressão. Suas mãos e pernas continuaram tremendo até que finalmente a arma caiu no chão. Ela desabou, cobrindo o rosto e soluçando amargamente. "Ótimo. Precisamos lhe fazer algumas perguntas." Jogando o homem de cabelo comprido no chão, o soldado olhou para a mulher. Então, ignorando-a enquanto chorava no chão, pegou uma espingarda, juntou alguns cartuchos. Preparou-se para recarregar e esperou que o homem atrás dele lembrasse a todos do que estava por vir. Mas ao retirar as munições, ele percebeu subitamente que todos os camaradas daquelas pessoas já estavam mortos, e ainda era possível ouvir tiros ocasionais à distância. O soldado franziu ligeiramente a testa, carregou os cartuchos na câmara, fechou-a com força e olhou semicerrado na direção de onde viera o som. Logo no fundo do beco estreito ao seu lado, ele viu uma figura caminhando lentamente em sua direção. O soldado tirou o capacete, revelando o rosto. Era ninguém menos que Morgan, que ostentava uma expressão fria. Ao ver alguém se aproximar, Morgan suspirou aliviado, fez um gesto para que verificassem as pessoas atrás dele e disse: "Por que demoraram tanto para chegar? Rápido, verifiquem os corpos. Não sabemos se são sobreviventes de verdade ou desertores do inimigo." Mas a figura pareceu não ouvi-lo e continuou caminhando calmamente, sem pressa. Morgan sentiu imediatamente que algo estava errado. Instintivamente ergueu a espingarda que tinha na mão e gritou: "Quem é você?" "Morgan, o inimigo está logo atrás de você." A figura aproximou-se, revelando-se lentamente. Era um jovem de cerca de 25 anos, segurando um rifle, com as roupas manchadas de sangue, encarando Morgan com calma. Então passos ecoaram dos prédios enquanto todos os soldados desciam lentamente, reunindo-se no centro da rua onde jaziam muitos cadáveres. "Senhor, já nos reagrupamos e estamos prontos para lançar uma contraofensiva. Tomaremos a base inimiga em 30 minutos." Olhando para a multidão, Morgan compreendeu a situação. Caminhou em direção à figura de rosto coberto e disse: "Jason, ouvi o que aconteceu do seu lado. Essas pessoas definitivamente não são do tipo com quem se pode negociar.
Ao contrário da indiferença de seus inimigos, agora que tinham essas pessoas sob custódia, eles poderiam possivelmente aprender sobre as defesas inimigas e planejar melhor seu próximo movimento. Era isso que Morgan havia aprendido depois de todo esse tempo liderando a base central. Quanto a saber se estava certo ou errado, isso sequer importava. A equipe de Jason já havia classificado aquele abrigo como um lugar cheio de pessoas irracionais, lunáticos dispostos a morrer por absolutamente nada. A situação mudou, Morgan. Os outros aceitaram a rendição, então agora só estamos pensando em como atacar essas pessoas. Pelo que vimos até agora, não adianta tentar minimizar as baixas deles. Com o rifle na mão, Jason olhou para as pessoas ajoelhadas à sua frente e depois para as que estavam deitadas no chão. Franziu ligeiramente a testa e disse às figuras atrás dele: levem-nas para um prédio e perguntem se elas têm alguma defesa antiaérea. Ele então se virou lentamente, olhando para trás, para uma área onde o sangue era ainda mais vermelho, onde cadáveres e armas estavam espalhados pelo chão, e disse: não vamos correr nenhum risco. 2 helicópteros Apache estão a caminho para destruir a base inimiga da forma mais completa possível. Ninguém por perto disse uma palavra. Nem mesmo Morgan se importava mais. Ele não ia trazer essas pessoas para o futuro em que seu filho cresceria, de jeito nenhum. CZ. Senhor, encontramos o submarino. Cerca de 1 dúzia de homens nas proximidades foram eliminados. Atualmente estamos na costa, e parece que o submarino foi arrastado para a praia depois que a tripulação abandonou seus postos. Excelente. Preparem-se para o ataque. Sim, senhor. Capítulo 242 A Poeira no Tempo, Parte 1. Cedo da manhã, Texas. Diversas bandeiras com padrões irreconciliáveis cruzavam-se verticalmente no posto de guarda na entrada da base de Neil, tremulando levemente com a brisa ocasional. Na área central do abrigo, muitas pessoas vestiam roupas estranhas com estampas semelhantes e seguiam todas na mesma direção. Seu comportamento era peculiar. Algumas que pareciam normais destoavam completamente. Após ficarem de guarda por um tempo, esse grupo de pessoas encontrou preguiçosamente lugares para ficar em pé ou sentar. Conversou com conhecidos e riu descontroladamente entre si, como se não dessem atenção ao inimigo que os atacava desde a manhã. Mas em um prédio fora daquela base, Shane posicionou cuidadosamente a cabeça, montou a mira e colocou a mão sobre os olhos, observando a situação dentro do abrigo. Seus olhos percorreram a área próxima à entrada principal, memorizando mentalmente as rotas de patrulha. Mas ao olhar para cerca de 80 pessoas reunidas no centro da cidade, não pôde deixar de dar um leve tom de deboche. CZ, aqui é o Shane. Estou em posição. Base da seita do Apocalipse. Shopping Center. Meu Deus, tem tanta gente aqui. Naquele momento, Alicia e Nick observaram através de miras telescópicas o shopping onde Ted e seus homens supostamente estavam. Do lado de fora havia muros improvisados feitos de contêineres, guardados por uma multidão de homens armados, e eles não puderam deixar de se maravilhar. Centenas de pessoas podem ter sido um número pequeno antes do fim do mundo, mas depois que tudo mudou, ainda representavam uma força considerável. Se Jason estivesse presente naquele prédio e visse suas expressões de espanto, diria silenciosamente que aquele número ínfimo não era absolutamente nada. Sem mencionar o número de pessoas e equipamentos em seu próprio acampamento, fossem as 2 bases que davam suporte ao culto de Ted e que abrangiam grande parte da região sul, ou a misteriosa organização chamada Firefly, nenhuma delas se comparava à CRM ou à SCT. Com suas capacidades de combate, eles poderiam esmagar essas pessoas sem toda a teatralidade que Jason estava usando agora. É claro que quando pensava nos vagalumes, não lhes dava muito crédito, na verdade não os conhecia. E isso aconteceria com frequência à medida que sua comunidade continuasse a crescer. O que ele precisava fazer agora era tomar todas aquelas bases e incorporá-las às suas forças, aumentando em número e poder. Todos estão em posição de atacar. Não sei quantos deles sobreviverão. Com os binóculos, Nick viu 2 caminhões se movendo do lado direito da base em direção ao centro. Logo, alguns membros do culto subiram no compartimento traseiro, enquanto outros caminhavam ao lado dos veículos, dirigindo-se lentamente para o centro. O ritmo deles era lento e a atitude parecia descuidada. Eles não estão nos levando a sério. Aquelas pessoas não têm ideia do que está por vir. Ao presenciar as ações do culto, Daryl cuspiu no chão com raiva e praguejou. Um bando de escória. É irônico que queiram destruir o mundo com bombas nucleares. Sim, é realmente assustador que essas pessoas estejam unidas por algum propósito. Talvez eles nem saibam. Alicia olhou para o irmão, balançou a cabeça e disse: você não os conhece. Como pode ter tanta certeza de que eles não sabem o que estão fazendo? Sim, e nós também não conhecíamos a família do Jason, e agora estamos aqui ajudando a destruir um abrigo. Daryl permaneceu em silêncio, observando. Parecia que ele e o irmão não eram os únicos que discutiam constantemente. Então ele disse: não temos tempo para decidir se é certo ou errado. Vocês não sabem realmente o que essas pessoas fizeram. É melhor assim. Sabendo que 3 abrigos seriam atacados simultaneamente, as sobrancelhas de Alicia não relaxaram. Ela ainda parecia um pouco preocupada. Então, os outros. Será que tudo vai mesmo correr como planejado? Uma base no sul está enviando jovens armados com facas para atacar nosso pessoal. É por isso que estamos atacando agora. Alguns desses indivíduos parecem não ter um líder decente que se importe com eles. Quando Jason avisar o culto para se render e eles não obedecerem, nós atacaremos.
Daryl não parecia nem um pouco preocupado. Lembrando-se do que Jason havia dito no dia anterior, ele deu um leve sorriso para que ninguém visse e acrescentou. O grupo de canibais foi dizimado há alguns dias pelo nosso pessoal. Pensamos que poderíamos negociar com o culto de Ted, mas parece que são todos gente ruim. Então Daryl olhou para as pessoas atrás dele, que estavam ouvindo em silêncio, e disse: se você tem certeza de que quer nos seguir até o fim, então faça isso quando terminarmos o que precisa ser feito aqui. Se você acha que somos os vilões e que não nos importamos com os outros, pode ir embora. Todos aqui sabem que estamos apenas tentando sobreviver. Eu não quero morrer por causa de uma bomba maldita, pelo menos eu não quero. Rádio em nossa posição. Após receber a ordem, Ian pegou o rádio sem dizer uma palavra e caminhou até a janela, pronto para se reportar. CZ. Jason, estamos em posição. Aguardando notícias sobre as negociações. Ao mesmo tempo, território do culto do Apocalipse, a poucos quilômetros de distância. Por ser uma área-chave onde o culto se concentrava, este local ocupava um grande espaço e tinha vários postos avançados espalhados pelo shopping. Embora seus objetivos fossem conflitantes, Jason não podia negar que aquela era uma área bem construída e segura, fruto de grande esforço. Mas agora, vários veículos blindados e um vez com metralhadoras foram posicionados nos pontos cegos da base, prontos para lançar uma operação de eliminação. Todos já sabiam que o submarino havia sido confirmado, então agora eles só precisavam eliminar essas pessoas. Muros feitos de carros e contêineres cercavam a base perfeitos para o ataque planejado. Na posição principal de Jason, um homem sem camisa e tatuado saiu de uma cabine, ladeado por dois homens armados e seguido por um homem segurando um martelo. Nesse instante, Jason pegou um rádio e disse: Ted, ouvi falar muito de você pelos abutres, e por acaso tem uma chave que você está procurando. Vocês têm 5 minutos para reunir todos na área aberta da base. Honestamente, não me importo mais com quem vive ou morre dentro dos muros. Mas para quem ainda quiser sobreviver, reúnam-se na praça principal e não portem armas sob nenhuma circunstância. Esta é a única maneira de vocês sobreviverem. Também transmiti esta mensagem às suas outras 2 bases, mas eles não entenderam o verdadeiro significado do nosso propósito. Os abutres mataram alguns dos meus homens, e é por isso que estão sendo atacados. Se morrerem, quero que pelo menos saibam o porquê. Ted, ouvi dizer que você era um homem sensato. Renda-se e eu deixarei você viver, mas se em 5 minutos ninguém aparecer, todos morrerão. Após dizer isso, Jason entregou o rádio a um de seus homens e fez sinal para que todos se preparassem. Como todos sabiam, havia centenas de olhos observando o culto, rastreando cada movimento seu. Bem, parece que tem umas 300 pessoas aqui fora. Com os binóculos na mão, Jason confirmou as posições dos patrulheiros e memorizou cada uma delas. Assim que todos confirmaram a presença, ele levantou o rádio novamente e disse: Shane, qual é a sua situação? A resposta de Joel veio rapidamente pelo rádio. Do meu lado, cerca de 200. Muito bem, vamos confirmar o plano de batalha. Se eles não aparecerem em 5 minutos, 2 helicópteros entregarão alguns belos presentes. Isso será mais do que suficiente para Sam e eu avançarmos e eliminarmos o máximo de inimigos possível antes que eles percebam o que os atingiu. Quero os atiradores de elite posicionados em locais altos. Preciso da equipe em terra pronta para invadir e eliminar qualquer ameaça. Todos os outros, aguardem ordens. Entendido, senhor. Bom, enquanto Jason dava as ordens, ele pegou o rádio novamente e disse: Quero que os White Candies se aproximem da missão. Chegaremos em 3 minutos, senhor. Aguardando ordens. Então vamos esperar. Capítulo 243 A Poeira no Tempo, parte 2. Essa foi definitivamente uma mensagem direta e clara. Ao ouvir a voz vinda do rádio, Ted sorriu calmamente e disse: Preparem-se, eles vão nos atacar. Não vamos nos render? A destruição ativa do mundo por meio da devastação nuclear é uma forma de impulsioná-lo rumo ao renascimento e à renovação. O inimigo não entende isso, Mike. Precisamos fazê-los enxergar. Só depois de eliminá-los e obter a outra chave é que poderemos abrir a porta para a devastação. Nesse momento, o homem chamado Mike falou novamente: Será que eles também estão prestes a atacar as bases de Neil e César? Assim que ele disse isso, todos na sala ficaram em silêncio e todos os olhares se voltaram para Mike, deixando-o um pouco desconfortável. Estou apenas especulando com base no que aquela voz no rádio disse. Se me perguntarem, provavelmente não. Sinceramente, os olhos de Ted brilharam ao ouvir isso, mas depois de pensar um pouco, ele ainda não acreditava que fossem as mesmas pessoas. Reconheço essa voz, ela pode pertencer a um líder justo, razoável e honrado, que segue um código de justiça muito ponderado. Talvez ele seja o líder de uma organização formada a partir de um ramo militar, para que não machuquem as crianças. Levem-nas para o centro da praça. Qualquer um que não queira lutar e defender nossas crenças pode fazer o que essa voz disse e rezar para que esteja dizendo a verdade. Ao ouvirem isso, todos viraram a cabeça e se entreolharam. Ninguém tinha certeza se estavam prontos para abandonar tudo pelo que haviam trabalhado e confiar suas vidas a completos estranhos. Portanto, a maioria não queria se render. Vou levar as crianças para um lugar seguro. Naquele momento, Ted pegou o rádio e disse: Vocês já estiveram aqui antes. Já viveram este momento antes. Não queremos acreditar em vozes estrangeiras, certo? Não queremos aceitar a circularidade.
Mas acreditem em mim quando digo, meus amigos, estamos num ciclo vicioso. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala, e todos imediatamente começaram a se movimentar com armas em punho e expressões extremamente tensas. Na exuberante paisagem urbana, lixo e poeira rodopiavam no ar, mas não causavam grandes movimentos ou ruídos. O tempo de treinamento e a vasta experiência mostraram seu valor, especialmente hoje. Em poucos minutos, um grupo de elite liderado por Jason atravessou as ruas e chegou aos arredores da base de Ted. Nada de extraordinário para um grupo de sobreviventes. Embora a base principal estivesse localizada em um shopping center, os membros daquele culto haviam expandido sua presença para uma área muito maior. Talvez seja por isso que a área por onde Jason passou não era considerada uma zona de alta segurança. Ao longo do caminho, apenas 2 agentes patrulhavam o setor, que era protegido por uma cerca metálica que obstruía parcialmente a visão de ambos os lados. Era exatamente o que eles esperavam. Devido ao pequeno número de inimigos, este local também foi escolhido como um ponto de entrada estratégico. Observando as rotas de patrulha das 2 pessoas à frente, Jason olhou para a cerca com várias aberturas, analisando seus trajetos e seu campo de visão. A velocidade e a frequência das patrulhas desses 2 grupos eram muito descoordenadas. Pelo menos 2/3 de suas zonas de patrulha não se cruzavam, deixando muitas áreas sem vigilância. Mas isso não era um problema para eles, já que esses guardas não eram treinados para lidar com o inesperado. Quando o olhar dos guardas se desviou da cerca, Jason avançou rapidamente. Ao se aproximar, seu corpo se abaixou e, com a ajuda de Sam, ele saltou e se escondeu em um local próximo, pouco antes de o guarda voltar o olhar em sua direção. Por ora, o plano era eliminar as guardas externas para que os soldados pudessem entrar mais facilmente e a equipe aérea pudesse realizar o ataque principal. Todo o processo foi tranquilo e sem problemas. Em menos de 10 segundos, Jason e mais 3 pessoas estavam lá dentro. O guarda que voltou sua atenção para um lado olhou apenas para a muralha externa mais distante e, não vendo nada de incomum, voltou-se para patrulhar em outra direção. Jason esperou em silêncio, com a mão erguida em um punho cerrado. Depois de confirmar que não haviam sido vistos, ele fez o sinal para Sam ajudar os outros a entrar enquanto ele aguardava, segurando uma arma fria na mão. O guarda na torre de vigia não tinha olhado para baixo, além da muralha interna, por isso não percebeu que figuras estavam entrando pelo lado esquerdo. Nesse momento, muitos guardas estavam concentrados na entrada principal e nos telhados do shopping, enquanto alguns carros estavam sendo removidos. Com um olhar repleto de intenções assassinas, Jason pegou uma pequena pedra do chão. Ele se inclinou para mais perto da parede, esgueirando-se para debaixo da torre onde o guarda estava posicionado. Após alguns segundos de espera, ele arremessou a pedra com força suficiente apenas para acionar um alerta. Rachadura. A pedra atingiu a parede com um som seco, e o guarda que fazia a patrulha ouviu claramente. Ao ouvir o ruído estranho, o guarda imediatamente ficou alerta e caminhou lentamente para investigar, mas tudo o que encontrou foi uma pequena pedra no chão, nada mais. Ei, o que você está fazendo aí parado, seu idiota? Assim que o guarda presumiu que o barulho se devia à deterioração da torre, um grito repentino veio de trás dele. Virando a cabeça, ele viu seu companheiro no alto de um cano, segurando um rifle e acenando para ele. O guarda respondeu com o dedo no gatilho de sua arma padrão e o repreendeu. Não se meta comigo, não fale comigo, seu idiota. Podemos ser atacados a qualquer momento, precisamos ficar alertas. Hahaha, você acha mesmo que alguém vai nos atacar? Ao ouvir a pergunta, o guarda-chefe franziu a testa, apontou o polegar do meio para seu companheiro e saiu para patrulhar outro lugar. Mas, assim que se virou, algo lhe ocorreu. Virou a cabeça novamente e disse, a propósito, não se esqueça desta noite. Mas no meio da frase, o guarda superior ficou chocado ao perceber que não havia mais ninguém na área inferior. Ele se inclinou para fora e gritou, ei, onde você está? Não me diga que você está escondido naquele canto se masturbando como outro dia, seu porco imundo. Mas quando ele tentou alcançar a voz, não houve resposta, nem mesmo depois de um tempo. Que diabos? Ao ver isso, o guarda-chefe franziu ligeiramente a testa. Ele estava conversando com seu parceiro há pouco, então por que havia desaparecido de repente? Pensando que talvez seu amigo não tivesse ouvido, gritou novamente enquanto descia as escadas. Ei, alguém? Corte! Um segundo depois de abrir a boca, a meio da escadaria, uma rajada de vento veio de baixo e da direita. Uma sombra negra surgiu no canto da sua visão, interrompendo o que ele ia dizer. O guarda-chefe virou a cabeça quase que por reflexo, mas antes que pudesse ver o que era a sombra, sentiu uma sensação fria no pescoço, seguida de uma dor aguda e tontura. Ele pressionou a palma da mão contra o pescoço, apenas para perceber que uma adaga havia cortado um ponto vital em sua jugular, e num piscar de olhos, sangue escarlate encharcou sua mão e suas roupas. De onde veio a adaga? Essa pergunta passou pela mente do guarda momentos antes de seu corpo cair para frente descontroladamente, aterrissando entre a torre de vigia e a muralha interna por onde a equipe de Jason havia entrado. Um segundo após o corpo atingir o chão, um par de mãos grandes agarrou seus tornozelos e o arrastou para as sombras, desaparecendo num instante.
As manchas de sangue restantes foram rapidamente cobertas por uma camada de areia e cascalho espalhada por baixo. Tudo isso foi visto por vários atiradores de elite à distância, posicionados no topo de diversos prédios fora da base do culto. Apenas alguns minutos haviam se passado desde o início da operação, e agora, sem um único tiro disparado, 2 membros do culto haviam sido mortos em um instante. Tal furtividade e habilidade para matar não eram características comuns entre os sobreviventes. A mira do atirador de elite deslocou-se inconscientemente para outra parte do abrigo inimigo. O homem chamado Sam também alcançou a parte de trás do último guarda daquela torre, estrangulou pela lateral e continuou avançando para o interior do posto. Ao ver o outro homem terminar o serviço, uma gota de suor frio escorreu pela testa do atirador. O plano original era claramente um ataque furtivo, conforme os helicópteros se aproximavam. Ele pensou que se tratava apenas de eliminar alguns inimigos no perímetro e disparar um tiro para atrair a atenção e forçar os que estavam dentro a se renderem. Mas agora estava claro que o objetivo atual era eliminar todos que estavam lá dentro, causando o mínimo de danos possível. O atirador de elite, que havia se juntado recentemente à comunidade SCT, sabia que essa força era provavelmente uma das mais estáveis e poderosas do mundo. Nosso chefe é incrível, talvez seja por isso que todos acabam admirando-o. Pensando nessas pessoas perigosas que haviam vivido no acampamento inferior por vários dias, o atirador não pôde deixar de sentir um arrepio na espinha. Tal grupo não representava uma ameaça apenas para o culto, mas para qualquer um que viesse a se tornar seu inimigo no futuro. Naquele instante, o atirador olhou para o seu rifle sem se dar conta. Se disparasse agora, certamente forçaria os 2 agentes e o culto a um confronto direto, desencadeando uma batalha ruidosa. Balançando a cabeça, o atirador de elite concentrou-se na área designada e logo ouviu uma voz em seu fone de ouvido. CZ. Ai, 9, me dê uma visão do que está por vir. CZ. Senhor, vocês têm 2 pessoas. Se caminharem entre as muralhas, não há alvos visíveis vigiando naquela direção. Podem prosseguir assim que nossos homens estiverem posicionados na torre de vigia. Capítulo 244 A Poeira no Tempo Parte 3. Dentro do shopping center. Após passar sorrateiramente pelo muro do refúgio, Jason dividiu o grupo em 2. Sam ficou encarregado de lidar com as pessoas ao longo do muro, com o apoio dos atiradores de elite, enquanto Jason se encarregou de se infiltrar silenciosamente no shopping e localizar Ted. O objetivo de Jason era claro: tentar encontrar a chave do submarino mais facilmente antes que os helicópteros chegassem e lançassem um ataque em grande escala ao local. Como o avanço deles ainda não havia sido descoberto, Jason continuou liderando um esquadrão de 6 homens para o interior do shopping. A área interna do shopping era muito maior do que o esperado e exigia muita mão de obra e esforço apenas para mantê-la funcionando. Mas isso também significava que o pessoal que havia sido alertado pela mensagem de Jason estava mais disperso pelas defesas externas do que pelo interior. Quando fossem descobertos, todos presumiriam que a brecha partiu dos guardas da muralha, e a essa altura, o ataque principal já estaria em andamento. Dessa vez, Jason mirou na única estrutura alta ao lado do shopping, guardada por 2 sentinelas irritados que tinham uma linha de visão clara, um ponto de observação importante. Eliminá-los evitaria muitos problemas para eles e proporcionaria uma posição de tiro privilegiada para um de seus homens. Se quisessem continuar a infiltrar-se e a eliminar inimigos dentro da refinaria, teriam de limpar os arredores das torres de vigia e eliminar os postos de guarda internos no centro comercial o mais rapidamente possível. Os helicópteros ainda estavam a alguma distância. 5 minutos era mais uma piada, considerando a carga pesada e importante que transportavam. Pensando nisso, Jason pegou o rádio e subiu as escadas em direção ao topo da torre de vigia, sussurrando: Sam, precisamos eliminar e tomar o controle das torres de vigia que bloquearão nosso ataque. Livre-se de todas elas. CZ. Entendido. Mas o som de ossos quebrando veio primeiro pelos comunicadores, seguido pela voz de Sam. Jason ergueu uma sobrancelha, mas não se importou. Enquanto se comunicava com Sam sem perceber, chegou ao corredor logo abaixo do último andar. Toca, toca, toca. Ao ouvir passos vindos do andar de cima, Jason calculou silenciosamente que os 2 guardas se cruzavam e trocavam de posição a cada 10 segundos. Claramente diferente dos guardas externos. Esses 2 deviam ser profissionais, e a janela para um ataque era extremamente limitada. Mais importante ainda, uma vez que ele se movesse primeiro, se algo desse errado, ele poderia ser facilmente visto pelos guardas nas outras 2 torres. Felizmente, devido à localização da torre na periferia da zona povoada, a metade oposta de uma das torres não estava claramente visível. Assim, sua principal preocupação eram apenas os guardas na torre adjacente. Olhando para a abertura acima de sua cabeça, Jason fez um sinal, e 2 soldados atrás dele tiraram cordas das costas, ajustaram suas posições e esperaram o momento certo para escalar. Tá. 10 segundos se passaram num instante, e enquanto os 2 guardas acima se cruzavam de costas um para o outro, Jason subiu rapidamente as escadas, e um dos soldados o seguiu, escalando também os degraus. Os 2 guardas ouviram repentinamente passos atrás deles e presumiram que fosse um companheiro soldado se aproximando. Eles não reagiram de forma intensa, apenas viraram a cabeça por reflexo. Mas, no exato momento em que se viraram, 2 figuras sombrias surgiram por trás.
Dois seres com braços longos agarraram seus pescoços e puxaram com força. Estalo, estalo. Os pescoços de ambos os guardas quebraram-se facilmente, não lhes dando tempo suficiente para reagir. Um instante após os dois guardas serem mortos, a corda que os soldados tinham nas mãos foi presa ao corrimão da escada para proporcionar uma rota de fuga rápida. Após eliminar os guardas, Jason fez um sinal para que um dos soldados se posicionasse com seu rifle e desse apoio à equipe de Sam de um ângulo diferente. Deixando dois soldados naquele ponto estratégico de atirador, Jason continuou caminhando pelo shopping, que estava quase vazio. Quase não havia ninguém por perto. Quando estava prestes a eliminar outro guarda, um deles surgiu de repente de uma torre de vigia do lado de fora, vindo diretamente em sua direção. Jason parou e esperou. Talvez fosse a longa distância, ou talvez estivessem mais nervosos com a possibilidade de um ataque externo. Os guardas na torre de vigia oposta não notaram nada de incomum, pois estavam em alerta máximo com a possibilidade de um ataque iminente. Ufa, quase me mijei de medo, murmurou um dos soldados com um sorriso irônico. Bang! Naquele instante, Jason, concentrado no guarda à sua frente, abriu fogo com sua arma silenciada assim que o guarda da torre desviou o olhar. Logo em seguida, uma porta se abriu repentinamente diante deles e duas outras pessoas saíram conversando. Mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, dois soldados atrás de Jason avançaram e os eliminaram silenciosamente com facas. Este corredor está livre. Agora temos que encontrar a área principal deste shopping antes que eles nos encontrem. Temos alguns minutos, disse Jason, sem dar ordens aos seus homens para se preocuparem se aqueles que caíram se transformariam mais tarde. Entretanto, em outra torre fora do shopping center, onde Jason havia neutralizado alguns pontos de disparo importantes. Com algum esforço e exposição ao perigo, Sam estrangulou outro membro do culto e o deitou no chão. Em seguida, observou outros guardas serem atraídos pelo barulho e sinalizou para sua equipe se dispersar. Permanecendo nas sombras da torre, ele cortou a garganta de um guarda com uma faca enquanto os outros soldados faziam o mesmo. Ao terminar, Sam enxugou o suor da testa e murmurou. Será porque estou ficando velho? Ou porque isso é simplesmente arriscado demais? Ele olhou para a alta torre de vigia acima de sua cabeça, suspirou novamente, levantou-se e subiu correndo a longa escadaria. Diferentemente dos pontos de observação onde Jason estivera, os guardas aqui estavam posicionados em uma plataforma no último andar, com um amplo campo de visão, o que os tornava alvos mais fáceis. Mas as desvantagens também eram óbvias. Era muito aberto e facilmente visível das outras duas torres. Sam, você está em posição? Enquanto Sam observava os dois guardas externos pela porta, fazendo uma pequena pausa para pensar em como lidar com eles, a voz de Jason surgiu pelo rádio. Pressionando o corpo rapidamente contra a parede, Sam pegou o rádio e respondeu. Estou fora de uma torre de vigia. Esta posição é muito aberta, não posso exercê-la agora. Não se preocupem. Os helicópteros estão a caminho e já eliminamos os pontos de tiro que protegiam aquelas torres. Do outro lado da linha, Jason o atualizou e acrescentou. Vamos dar tudo de nós em poucos minutos. Até lá, nossa equipe já estará trabalhando duro neste local. Certo, entendi. Guardando o rádio, Sam olhou novamente para os dois guardas do lado de fora da porta e ergueu a mão para verificar o relógio. Ele já havia instruído sua equipe a manter a posição. Caso algo desse errado, eles precisavam estar prontos para recuar imediatamente. Naquele instante, os dois guardas no topo da torre de vigia ficaram frente a frente após terem se cruzado, e nenhum deles percebeu a figura saindo correndo de trás da porta. Sam se escondeu o máximo possível e aproximou-se silenciosamente do guarda mais próximo, estrangulando-o quase instintivamente. Mas hoje algo deu um pouco errado naquela manobra já conhecida. O guarda que estava sendo estrangulado e imobilizado no chão pegou um punhado de areia solta e jogou em direção às pessoas atrás dele. A areia fina e os cascalhos atingiram o rosto de Sam, mas por sorte, ele previu o impacto e fechou os olhos a tempo. Sua mão agiu com mais agressividade e quebrou o pescoço do guarda rapidamente. Mas o movimento anormal ainda chamou a atenção do guarda restante, que se virou e olhou para trás. Antes que ele pudesse ver claramente o que estava acontecendo, uma faca voou pelo ar e o atingiu em cheio na testa. Caramba! Sua visão escureceu subitamente. Sua arma caiu de sua mão e instintivamente ele agarrou o rosto, cambaleando para trás 2 passos enquanto praguejava de dor. Seu desgraçado! Mas antes que ele pudesse terminar a frase, Sam chutou, depois levantou o pé e pisoteou a cabeça do homem, acabando com ele de vez. Após lidar com os dois guardas, Sam ouviu o som do vento rasgando o ar, uma bala cruzou o espaço aberto ao lado da torre, e outro guarda caiu morto do lado de fora. Agora, eles haviam sido descobertos pelos vigias inimigos. CZ. Senhor, 1 minuto para entregar o pacote. Muito bem, senhores, chegou a hora. Capítulo 245 Guerra Parte 1. CZ. Socorro. Mandem ajuda, estamos sendo atacados por muita gente. Eles estão vindo de helicóptero, droga, mandem reforços. Após essa mensagem de rádio, a comunicação foi perdida e o quarto onde Ted estava mergulhou em um silêncio sepulcral. Ninguém disse uma palavra. O próprio Ted apenas sorriu levemente e, em seguida, tocou o queixo enquanto ponderava o que fazer. Bem, parece que todos morreram, disse Mike, enquanto um suor frio escorria por seu queixo. Sem surpresas. A base deles era um lugar onde até cachorros podiam passar sem serem notados. São um bando de idiotas.
Ted se levantou e quando estava prestes a falar, o som de tiros ecoou do lado de fora do shopping. Que diabos está acontecendo? Um guarda na sala, ao ouvir os tiros, espiou para fora e viu a cena caótica que se desenrolava lá fora. No momento em que ele estava prestes a dizer algo, uma explosão metálica ecoou do céu e, repentinamente, vários grupos de zumbis vindos de dentro do shopping começaram a atacar os guardas armados que aguardavam pacientemente o ataque. Localização desconhecida. Poucos minutos antes, vários helicópteros, cada um carregando um container especialmente preparado e repleto de caminhantes, sobrevoavam a área. Cada container estava preso com cabos fixados nos 4 cantos. Esses containers seriam lançados dentro do shopping, caindo através do teto totalmente de vidro. O objetivo desse ataque era chamar a atenção para o refúgio de Ted e lançar um ataque em grande escala vindo de fora. CZ. Temos imagem. Prosseguindo conforme o planejado. CZ. Deixando o pacote e depois dando a volta para lidar com ameaças menores. CZ. Este é o terreno. Prossiga com a missão estabelecida. Você tem sinal verde. Ao ouvirem isso, os pilotos do helicóptero simplesmente confirmaram e voaram rapidamente até chegarem ao topo do shopping. Em meio ao caos, tudo aconteceu muito rápido. Vários containers foram lançados no centro do shopping e alguns caíram do lado de fora. Esses containers, caindo de uma altura considerável, continham centenas de robôs inteligentes que logo emergiram pelas portas destruídas. Alguns se arrastavam pelo chão com membros quebrados, o que dificultava seu avanço, e não demorou para que as pessoas entediadas lá dentro percebessem que algo estava errado. Andadores. Jason e seu grupo pararam, e quando o prédio tremeu, perceberam que o ataque principal havia começado. Agora que haviam sido descobertos, não havia mais necessidade de permanecerem escondidos. Jason deu um sinal e todos ergueram suas armas, entrando taticamente e lançando um ataque direto contra o inimigo. Bang! Bang! Balas frias disparadas de suas armas quando Jason e sua equipe chegaram ao 4º andar. O primeiro tiro foi direcionado a um guarda no corredor, seguido por outros que alvejaram os guardas em pânico que fugiam. Além dos guardas no corredor, a maioria das pessoas foi atraída pelo barulho repentino da defesa aérea e dos tiros, e não percebeu os intrusos lá dentro. Mas antes que os guardas do corredor pudessem enviar uma mensagem de alerta, uma bala atravessou a cabeça de um deles, matando-o instantaneamente. Jason virou-se para um lado, recarregou sua arma e, junto com sua equipe, atirou nos guardas alarmados. Após alguns tiros precisos, a situação ficou mais clara. Rápido! Subam as escadas. Droga, esses são os que mudam tudo. O inimigo invadiu o refúgio, precisamos ter cuidado. Naquele instante, ouviram-se gritos altos e passos apressados vindos da escadaria inferior. Claramente, os guardas lá embaixo tinham ouvido a comoção lá em cima e estavam subindo correndo. Ao ver isso, Jason fez um sinal, e um soldado pegou uma granada, removeu o pino e a jogou escada abaixo. O vidro estilhaçou e os fragmentos perfuraram as paredes. Algumas granadas incendiárias cobriram a escadaria por um curto período, impedindo o avanço das pessoas que estavam embaixo. Após superar esse obstáculo, Jason dirigiu-se rapidamente para a sala no final do corredor. Mas ao chegar à porta, não a abriu imediatamente. Embora a porta à sua frente estivesse bem fechada, ele conseguia ouvir claramente o som de respiração pesada do outro lado. Com os cantos da boca ligeiramente erguidos, Jason encostou-se à parede, agarrou a maçaneta e puxou-a violentamente. Bang! 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 No instante em que a porta se abriu, as balas uniram de dentro, atingindo o chão e as paredes. Jason rapidamente se afastou e encarou um homem corpulento e tatuado dentro da sala. Ele apontou a arma para a mão do homem e puxou o gatilho. A bala atingiu a palma da mão do homem sem camisa com precisão quase perfeita. A dor o fez gritar involuntariamente e a arma escorregou de sua mão, pois ele não conseguia mais segurá-la. Após desarmar o homem, Jason avançou e desferiu um chute poderoso no peito dele, sem dar ao oponente chance de reagir. O homem recebeu um impacto total do chute e antes mesmo que pudesse gritar, foi arremessado para trás, caindo de bruços sobre a mesa de centro de vidro atrás dele, que se estilhaçou com o impacto. Ao olhar para o homem de ombros nus e olhos vidrados, Jason notou que a metade inferior do seu corpo estava envolta numa toalha de banho. Os cacos de vidro haviam cortado sua pele e sangue escorria de seus ferimentos. Os soldados atrás de Jason não perderam tempo, posicionando-se e trocando tiros com os que estavam à frente. Alguns entraram diretamente na sala, na esperança de encontrar algo valioso lá dentro. Abaixando a arma, Jason teve tempo para examinar o quarto. No cômodo relativamente espaçoso, 4 mulheres nuas estavam encolhidas na cama, e ao lado delas havia um estoque de comida e bebida. Como se as pessoas ali existissem unicamente para desfrutar do pouco que tinham. Ao ver isso, Jason zombou e voltou seu olhar para o homem sem camisa deitado no chão, apenas para encontrá-lo agora acordado e o encarando com ressentimento. Jason não se importou nem um pouco e disse friamente: "Você só sabe gostar de lixo. Eu realmente não sei como você sobreviveu até agora." Bang! Enquanto ele falava, Jason não esperou por uma resposta. Levantou a mão e atirou na coxa do homem. A dor intensa fez o homem sem camisa gritar novamente. Desde que se juntara ao culto de Ted, ele não sofria como antes. Sua resistência e habilidades de sobrevivência haviam diminuído. Como ele poderia suportar tanta dor?
Suor frio escorria por sua testa e seu rosto ficou extremamente pálido. Virando ligeiramente a cabeça, Jason percebeu um grande número de pessoas se reunindo na escadaria atrás deles. Ele fez um sinal para sua equipe se preparar para eliminá-las. Sabendo que o tempo estava se esgotando, Jason se agachou na frente do homem sem camisa e disse: responda a uma pergunta e eu pouparei sua vida inútil. Talvez tenha sido ouvir que ainda podia viver, ou talvez a dor o tivesse dominado de qualquer forma. O olhar ressentido do homem tornou-se lisonjeiro quando ele disse: Você pergunta. Jason não se apressou. Arrastou uma cadeira, puxou o homem sem camisa para sentar-se nela e o encostou na porta antes de perguntar: quero saber onde Ted está. Onde ele está se escondendo? Ao ouvir isso, o homem de braços nos percebeu imediatamente que aquelas pessoas estavam ali por causa de Ted. Ele apontou para a parede ao lado da porta e disse: quinto andar. O escritório dele é lá. Tem um mapa na parede, vocês podem segui-lo para encontrar Ted. Ao dizer isso, ele esboçou um sorriso discreto. Não lhe importava se Ted vivesse ou morresse. Os suprimentos já deveriam estar a caminho e quando essas pessoas percebessem, já estariam todas mortas. Ao ver o homem desistir tão facilmente de sua única carta na manga, Jason ergueu uma sobrancelha em surpresa. Mas após pensar por um instante, ele percebeu o que estava acontecendo. Em vez de pegar o rádio, sacou seu precioso revólver e apontou para o homem sem camisa. O que está fazendo? Ao ver o cano da arma apontado para ele, as pupilas do homem se contraíram enquanto ele gritava: você disse que ia me soltar. Ah, não se preocupe, não vai doer, disse Jason com um sorriso debochado. Ele abaixou um pouco o revólver, agora apontando para a porta. Se você não morrer pelas minhas mãos, os zumbis morrerão. E com isso ele puxou o gatilho. Bang! O estrondo do disparo foi ensurdecedor e os soldados na sala abriram fogo ao mesmo tempo, matando uma dúzia de guardas que estavam prestes a invadir o local, sem lhes dar chance de atirar. Droga! Fogo! Diante da repentina chuva de balas vinda de dentro da sala, os guardas restantes gritaram e atiraram em pânico. Bum! Bang! 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 Ah! Ao estrondo das armas juntou-se gritos lancinantes, e num piscar de olhos, a porta do quarto estava crivada de buracos, com sangue a escorrer lentamente pelas frestas. Está feito! Após eliminar todos, Jason olhou para sua equipe e fez um sinal para que subissem até a sala onde Ted estava. Vamos! Sim, senhor! Capítulo 246 Guerra Parte 2. Ao mesmo tempo, do lado de fora do refúgio de Ted. Bang! 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 Bum! Bum! O rugido dos canhões foi acompanhado por uma chuva de balas que encheu o céu de fumaça e poeira. Sam e seu esquadrão, posicionados em um ponto estratégico crucial, estavam entrincheirados dentro da torre que haviam conquistado anteriormente, agora sob cerco inimigo, sem qualquer chance de contra-atacar. Após se despedir de Jason pelo rádio, Sam e seu esquadrão asseguraram as posições de tiro para dar apoio aos seus companheiros do lado de fora. Quando os membros do culto perceberam que sua base havia sido infiltrada, o grupo de Sam já estava, no mínimo, em posição defensiva. Originalmente, o plano de Sam era eliminar os inimigos ao redor e depois usar metralhadoras leves para atingir pontos críticos. Com a cooperação de atiradores de elite, lidar com o inimigo não seria muito difícil. De fato, as coisas estavam se desenrolando como ele esperava até que depois de matar vários guardas com um rifle de precisão, assim que o container foi lançado no shopping, todas as forças inimigas começaram a concentrar seu ataque na torre onde eles estavam. Fui atingido. Preciso de ajuda. Ao ouvir alguém gritar por socorro médico, Sam, que estava solicitando um relatório de ataque, não teve tempo para relaxar. Ele era o alvo principal de todas as forças inimigas que pretendiam matá-lo primeiro. Após repelir a onda inicial, muitos inimigos atacaram como loucos, implacavelmente. Todos faziam o possível para deter o avanço da equipe de Sam, e ele não conseguia entender o porquê. Claramente ninguém naquele refúgio se renderia. Todos haviam escolhido pegar em armas e lutar. Os homens de Jason tinham ordens claras. Após o ataque principal, todos os inimigos deveriam ser eliminados sem hesitação. Os atiradores de elite foram os que mais abateram, especialmente aqueles com rifles antitanque perfeitos para destruir veículos modificados com metralhadoras acopladas. Quanto aos zumbis, eles não representaram um grande problema. Foram eliminados rapidamente assim que apareceram. Graças a Jason, que enviou secretamente uma equipe para atrair os zumbis para longe, eles não constituíram nenhuma ameaça nesta batalha. Entretanto, vários zumbis equipados com metralhadoras e soldados entraram na praça principal da base do culto. Muitas barricadas improvisadas dificultaram seu avanço, mas de tempos em tempos, helicópteros sobrevoavam o local, despejando uma chuva de balas e eliminando os obstáculos mais problemáticos. Ao saber que reforços haviam chegado, Sam desceu as escadas da torre e se reagrupou com seus homens para começar a emitir ordens de combate. Ao contrário de Jason, que lutava contra dezenas de pessoas nos espaços confinados de um prédio, Sam enfrentava o cerco de centenas em uma área aberta. Ele estava no meio de uma verdadeira zona de guerra. Metralhadores, mirem nas armas pesadas inimigas. Cuidado com tiros de longo alcance e granadas inimigas. Enquanto falava, Sam deslocou-se para o flanco esquerdo, onde a situação era mais complicada, e começou a avançar lentamente com sua equipe. Talvez por Sam ter avançado rápido demais, algumas das metralhadoras pesadas inimigas apontaram seus canos para ele. O inimigo sorriu zombeteiramente e se preparou para abrir fogo. Bum!
Mas antes que a metralhadora disparasse um único tiro, uma bala de um franco-atirador atravessou o ar vinda de fora da base e atingiu a cabeça do atirador. Quando o guarda largou a arma pesada, 2 soldados de Jason na entrada da torre rapidamente assumiram o controle e, usando informações detalhadas, começaram a atirar no interior do shopping. Ao mesmo tempo, outro tiro ecoou vindo do prédio nos fundos. De cercar o inimigo a agora confrontá-lo de frente, muitos dos guardas do culto apocalíptico se dividem em 3 grupos, saindo por portas escondidas para flanquear o inimigo por trás. O som de intensos disparos irrompeu simultaneamente de 3 direções. Bang, 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 boom. Pode-se dizer que para cada soldado ferido do lado de Jason, 20 inimigos morriam. Para cada baixa, 30 cultistas eram mortos. A experiência, o treinamento e o equipamento eram vastamente diferentes. Os cultistas não possuíam coletes ou capacetes que pudessem salvar vidas, tornando a diferença enorme. Em certo momento, alguém tentou instalar uma metralhadora pesada no andar superior do shopping, mas foi abatido por um franco-atirador antes que pudesse abrir fogo. Depois que 2 pessoas foram mortas da mesma forma, ninguém mais ousou assumir a sentença de morte de uma posição com 100% de taxa de letalidade. Mas, à medida que a batalha se prolongava, alguns membros do culto perceberam subitamente que o inimigo parecia absolutamente imparável e que seu próprio número estava diminuindo rapidamente. Eles estavam sendo massacrados a uma velocidade alarmante. Os rifles de precisão continuavam a ceifar a vida de seus camaradas. Agora mesmo, contando com um ataque pela retaguarda com elemento surpresa, esperavam virar o jogo, mas esse ataque nunca aconteceu. Logo, alguns não suportaram a pressão e fugiram. Onde há um covarde, há um segundo, e depois um terceiro. Assim que o primeiro fugiu, outro seguiu. Os combatentes restantes, vendo isso e percebendo que seus próprios interesses eram o que mais importava, recusaram-se a se sacrificar pelos outros. Eles também escolheram se separar e escapar da maneira que pudessem. Um a um, eles viraram as costas para o inimigo, tornando-se alvos móveis. Essa batalha começou rapidamente e terminou tão rápido quanto começou, pelo menos fora do shopping. Mas isso não foi nenhuma surpresa. Os guardas responsáveis pela segurança externa do shopping somavam cerca de 200 homens e mulheres armados, mas sem experiência real em combate, especialmente em uma zona de guerra de verdade. Eles foram rapidamente abatidos pelo fogo inimigo. Os homens de Jason, por outro lado, eram soldados experientes que haviam servido em zonas de guerra de alta intensidade, onde tiroteios eram uma ocorrência diária. Poucos minutos depois, quando o último membro do culto foi morto, a batalha do lado de fora do shopping terminou oficialmente. Bang, bang, bang. Não se esqueçam de destruir as cabeças deles. Não queremos que esses desgraçados se transformem em zumbis e nos atrasem quando começarmos a carregar os suprimentos. Sim, senhor. Dirigindo-se rapidamente ao escritório de Ted, Jason e sua equipe observaram Sam e os outros conquistarem a vitória em menos de 10 minutos. Jason levantou a mão, verificou o horário e pegou seu rádio. CZ, agora não é hora de comemorar. Preciso que vocês ocupem as torres de vigia e se movam com cuidado. Ainda há muita gente dentro do shopping, e eles podem estar esperando para nos emboscar. Precisamos manter-nos alertas. Mas como se as palavras de Jason tivessem invocado o ataque, uma súbita rajada de tiros irrompeu de várias janelas do shopping, atingindo o comboio de Sam. Vários ficaram feridos, e houve até algumas baixas. O ataque fora inesperado, uma manobra perigosamente ousada por parte do inimigo. O confronto parecia recomeçar, mas Jason não conseguia se concentrar naquele lado da luta. Ele sabia que sua equipe daria conta do recado. Um homem que caminhava ao lado de Jason olhou para várias câmaras que haviam sido modificadas em celas e perguntou: "Mas, o que devemos fazer com essas pessoas?" Ao ouvir isso, Jason se virou para olhar e avistou uma dúzia de sobreviventes com roupas escuras e esfarrapadas e expressões de desamparo, emergindo lentamente do prédio em ruínas. Essas pessoas provavelmente foram mantidas em cativeiro pelo culto. Não sabemos nada sobre o passado delas. Analisando a aparência deles por um instante, Jason disse: "Vão dizer a eles que estamos em guerra com o culto. Alguém os libertará quando esta batalha terminar. Se quiserem ficar aqui e esperar, tudo bem. Se quiserem ir embora por conta própria, agora é a hora. Deixe-me tentar, senhor." Ao ouvir essa decisão, e ao ver a expressão fria e feroz de Jason, assim como a do soldado ao seu lado, uma mulher chamada Tamara deu um passo à frente e caminhou até as grades da cela. Após conversarem com os prisioneiros, vários rostos abatidos se iluminaram de alegria ao perceberem que os inimigos do culto eram razoáveis. Alguns até se ofereceram para ajudar a combater o culto. "Estamos perto do escritório do Ted. Sem atrasos", disse Jason enquanto o ataque recomeçava. A essa altura, a equipe de Jason estava claramente prestes a conquistar a vitória. O grupo que havia planejado uma emboscada contra eles foi massacrado em segundos graças à vigilância do helicóptero. Tentar tal tática foi uma verdadeira tolice. Parece que estão todos sendo dizimados. Testemunhando o poder e a estratégia das forças de Jason, Nick, que estava posicionado com sua irmã e Daryl em um prédio junto com os outros atiradores, olhou para os cadáveres espalhados pelo chão. Sua tensão nervosa diminuiu. Ele olhou para sua irmã e depois para os outros na sala.
Boas notícias! A maioria dos membros da seita capazes de lutar está morta. Espero que consigamos a chave do submarino e saiamos daqui o mais rápido possível. Não gosto da sensação que tenho aqui, disse Alicia, observando as consequências do ataque. Talvez você tenha razão. Daryl murmurou roucamente. Capítulo 247 Guerra Parte 3. Num abrigo militar, momentos após o início do ataque à base principal do culto. Quando tudo começou, as forças de Jason estavam divididas em 3 grupos importantes. Um era liderado por Morgan, que cuidaria do pessoal de Neil, e Shane estava prestes a assumir o comando do pessoal de outra base que parecia ter um nome relacionado a sangue. Mas desta vez, a estratégia de Shane era diferente. Ele tinha o menor número de pessoas, então seu ataque precisava ser especial e muito bem planejado. Vamos sair daqui o mais rápido possível. Vamos! O rugido de um motor ecoou, e na estrada de cimento lisa 3 caminhões militares transportando 40 pessoas passaram em alta velocidade. Droga, pisa fundo! No banco do passageiro do caminhão que liderava o comboio, um homem negro usando uma boina olhava para a avenida principal que levava diretamente ao culto, e a fumaça visível a quilômetros de distância impeliu o motorista a acelerar. O sol escaldante lançava uma luz intensa sobre ele, e o suor continuava a escorrer lentamente pela sua testa. Abaixando lentamente o vidro da janela, o líder daquele grande comboio olhou para a fumaça negra que subia e por algum motivo, sentiu um pressentimento extremamente sinistro. Mas naquele instante, um cheiro estranho chegou de repente às suas narinas vindo da janela. Então o líder cheirou levemente e de repente viu 2 barris colocados silenciosamente no meio da estrada. Os 2 barris foram simplesmente colocados ali, bloqueando a estrada e claramente impedindo seu avanço. Estacionar. Ao ver aqueles barris estranhos, o líder imediatamente pressionou o ombro do motorista para sinalizar que parasse. Em seguida, abriu a porta, saltou do veículo, bateu com força no compartimento traseiro para chamar algumas pessoas e avançou lentamente. Mas quando um grupo deles se aproximou cuidadosamente dos 2 barris estranhos, descobriram que as tampas estavam abertas e o cheiro de gasolina era forte. Qual é a situação? Havia 2 barris na estrada sem motivo aparente, mas, além do forte cheiro de gasolina, nada de incomum neles. Isso deixou o líder do comboio confuso, e ele cheirou os barris, que pareciam estar cheios de gasolina. Ele olhou em volta cuidadosamente, tentando perceber se aquilo era algum tipo de roubo, mas além de sacos de lixo voando ao vento, não havia sinal de mais ninguém. Estão vazios. Ha. Bang, 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 bang. Naquele instante, tiros irromperam repentinamente à frente na estrada. O som era distante, mas definitivamente vinha de mais adiante. Isso vem do shopping. Embora não entendessem o que havia de errado com os 2 barris de gasolina vazios, o líder já não se importava. Chutou os barris para o acostamento e ordenou que os outros voltassem para os veículos e continuassem em direção ao culto. Vrum! O comboio avançou novamente e o líder olhava pela janela da frente do caminhão, ouvindo os tiros ficarem cada vez mais altos à medida que avançavam, sentindo uma crescente sensação de urgência em seu coração. Mas antes que o comboio tivesse percorrido algumas centenas de metros, mais 2 barris do mesmo tipo apareceram no meio da estrada, bloqueando novamente o seu caminho. Droga, quem diabos está fazendo isso? Ao ver isso, o líder franziu a testa profundamente, mas considerando que os barris poderiam conter, sinalizou cautelosamente aos outros para verificarem novamente à frente. Mas mais uma vez, tudo que encontraram foram barris de gasolina vazios, e nada aconteceu. Naquele instante, os tiros vindos da direção do shopping do Ted ficaram ainda mais intensos. O líder do comboio, que deveria apoiar o culto, de repente percebeu o que estava acontecendo. Ele chutou os barris vazios para o lado novamente e praguejou. Alguém colocou esses barris de gasolina vazios aqui só para atrasar nosso apoio. Vamos embora. Sinalizando mais uma vez para que todos embarcassem nos veículos e partissem, o comboio seguiu em frente. E não é que depois de percorrer mais 100 metros, outro barril de gasolina apareceu no meio da estrada? Filhos da puta! Dessa vez, em vez de mandar o motorista parar, o líder ordenou bruscamente que ele atravessasse o veículo. Colidir. Os barris vazios foram atingidos pelos caminhões, rolando para frente como bolas de boliche e parando em ambos os lados da estrada. Seus filhos da puta espertos. Ao ver isso, o líder do comboio, que ainda nutria alguma suspeita, exibiu uma expressão de compreensão, como se tivesse desvendado a tática inimiga, e um sorriso orgulhoso surgiu em seu rosto. Pouco tempo depois, mais 2 barris de gasolina apareceram na estrada, mas desta vez foram impiedosamente esmagados pelo caminhão. Só uma distração. Todas as dúvidas que ainda restavam em seu coração desapareceram por completo. Ninguém mais dava atenção aos barris vazios, em vez disso concentravam-se nos tiros que se aproximavam, perguntando-se quem estaria atacando a refinaria. Logo depois, outro barril apareceu bloqueando a estrada. O motorista não deu muita importância, acelerou e bateu nele. Clang! Mas ao contrário dos barris anteriores, que foram simplesmente arremessados para o ar, desta vez o caminhão se chocou contra barris que eram incomumente sólidos. O caminhão tremeu violentamente e os barris que voaram espalharam um líquido desconhecido por todo o para-brisa. Um cheiro forte e estranho imediatamente tomou conta do veículo. Com essa mudança repentina, o motorista, assustado, instintivamente acionou os freios. Ao fazer isso, os caminhões atrás dele também frearam, mas meio segundo tarde demais. Em questão de segundos, o caminhão da frente foi atingido por uma série de colisões traseiras.
Por sorte, todos conseguiram frear a tempo. Além da porta traseira do caminhão ter ficado amassada, não houve vítimas. Os impactos repetidos deixaram a cabeça de Pérez mole como uma pasta. E ele ainda não tinha processado o que estava acontecendo até que o cheiro intenso de gasolina atingiu suas narinas. Seu rosto se contorceu de horror e ele gritou: "Saiam daqui!" Mas antes que ele pudesse terminar, de um prédio a 1 quilômetro de distância, e de perto dele, várias metralhadoras leves retomaram o fogo, e as balas choveram num piscar de olhos. Os primeiros tiros incendiaram o caminhão encharcado de gasolina, matando o líder instantaneamente. Em seguida, eles atiraram nos homens armados que estavam atordoados. As faíscas das balas ao atingirem o metal também espalharam a gasolina pelo caminhão, e chamas intensas envolveram o veículo em questão de segundos. Desta vez, o ataque foi uma completa surpresa. Os homens armados que estavam dentro do veículo ainda não tinham se recuperado da colisão quando, no instante seguinte, uma densa chuva de balas invadiu o carro, ceifando vidas impiedosamente. Algumas pessoas que estavam no caminhão de trás conseguiram reagir e pular para fora, mas assim que o fizeram, a gasolina que se espalhava pegou fogo e as engolfou, transformando-as em tochas humanas, uma após a outra. A dor da queimadura era inimaginável, e seus gritos lancinantes ecoavam pela estrada. Até que as metralhadoras leves silenciassem, não houve mais movimento dos 3 caminhões, apenas as chamas crescentes consumindo os veículos e os corpos dentro deles. Missão cumprida. Depois de baixar as metralhadoras para o chão, Shane esfregou o ombro dolorido, olhou para o fogo à sua frente e disse: "É uma verdadeira pena. Perdemos muitas armas. Senhor, todos foram eliminados, e a base intacta agora está vulnerável." Ao ouvir isso, Shane deu um passo à frente e respondeu com um sorriso: "Essa escória escravizou outros. Eles tiveram o que mereciam." Tirando o rádio do colete, Shane relatou: "A equipe de assalto pode começar? Acabamos de eliminar cerca de 130 homens armados." "Entendido, capitão." Capítulo 248 Guerra Parte 4. Em meio ao som de tiros e aos rugidos dos zumbis, esse ataque repentino fez com que muitas pessoas iniciassem um tiroteio dentro do shopping e, ao mesmo tempo, interrompeu quaisquer planos de fuga que o inimigo pudesse ter. Havia pelo menos 300 caminhantes por container. Embora não fossem do tipo corredor, esses caminhantes eram classificados como inteligentes. Eles podiam escalar ou realizar outros movimentos inesperados. Por causa disso, a maioria das pessoas dentro do shopping estava ocupada eliminando zumbis, o que facilitou para a equipe de Jason neutralizar os poucos inimigos que ainda ofereciam resistência. Poucos segundos após os zumbis chegarem ao primeiro andar, todo o shopping foi tomado por gritos, tiros e rosnados dos mortos-vivos. E muitos daqueles que estavam escondidos fugiram em pânico, olhando ao redor com horror ou preocupação. Os cães, que antes eram animais de estimação de algumas dessas pessoas, começaram a latir incontrolavelmente, como se anunciassem que os caminhantes estavam prestes a devorá-los. Em um determinado corredor do shopping, as portas de ferro de ambos os lados eram batidas com força, mas uma barra de metal bloqueava a saída para muitas pessoas. Os que estavam presos lá dentro batiam na porta e gritavam com toda a força, na esperança de que alguém os ajudasse a abri-la. Jason e sua equipe olharam para a multidão à sua frente, todos corriam como pássaros assustados. Sem hesitar, ele imediatamente ergueu o punho cerrado para sinalizar à sua equipe que parasse de avançar. Depois rapidamente encontrou um lugar para guardar suas armas longas e se aproximou para ouvir o que as pessoas encurraladas estavam dizendo. Após esconder seu rifle, ele se aproximou sozinho da multidão caótica enquanto sua equipe permaneceu abrigada. Mas a confusão não durou muito. Logo 2 pessoas, um homem e uma mulher, surgiram da multidão e tentaram parar a todos. Quando Jason viu os rostos deles, eles lhe pareceram vagamente familiares, embora ele não conseguisse se lembrar de onde os conhecia. Ele então viu o homem reunir os outros e seguir mais adentro do corredor, e pelos sussurros na multidão, eles estavam indo em direção ao depósito de armas. A mulher conduziu as outras mulheres para a área gramada, com a intenção de reunir o grupo antes de falar. Quando Jason ouviu que estavam indo para o arsenal, seus olhos brilharam. Ele olhou para as pessoas ao seu redor e manteve o corpo encostado na parede. Agora, o coração de todos estava tomado por tensão e inquietação, e ninguém notou o rosto desconhecido Jason entre eles. Enquanto o líder os guiava em direção à entrada da sala de armas, uma figura repentinamente saiu correndo em pânico. "É grave. A porta do arsenal está bloqueada por alguém e ainda há luta lá dentro. Não conseguimos abri-la de jeito nenhum." "O quê?" Ao ouvir isso, a expressão do líder mudou instantaneamente e ele gritou: "Então, o que vocês estão esperando? Arrombe essa porta." "Tentamos." Após ser repreendido aos gritos, o homem ficou ainda mais nervoso e gaguejou. Mas é uma porta de ferro. Não é tão fácil arrombá-la." Ao ouvirem isso, os rostos das pessoas que seguiam o líder se tornaram sombrios. Sem armas, não tinham como se defender, nenhuma chance de resistir ao inimigo. Ao olhar para a porta de ferro do arsenal e ouvir o ruído crescente na área, a tensão rapidamente se transformou em pânico. Jason, que estava no final da fila, franziu a testa ao ouvir o som de uma briga vindo de dentro do arsenal. Ele observou as pessoas à sua frente e confirmou que nenhuma delas estava armada. Cansado de esperar, sacou a pistola da cintura e atirou no homem mais próximo. Bang! A bala perfurou a cabeça do homem e sangue misturado com matéria branca espirrou da ferida. O homem nem sequer gritou. Levou a mão à testa em choque, e depois caiu sem vida no chão.
De repente, ao ouvirem um tiro atrás deles, todos à frente recuaram instintivamente. A pessoa mais próxima de Jason se virou e olhou para o companheiro caído, depois para o homem desconhecido que empunhava uma arma, com as pupilas contraindo enquanto se encostava na parede e gritava alto. Ah! O grito estridente fez com que todos no corredor sentissem um arrepio. Jason, o mais próximo, também ficou surpreso com o grito arrepiante. Ao ouvir o grito implacável, sentiu como se estivesse rasgando seus ouvidos. Correr, a morte de mais um companheiro deixou todos no corredor aterrorizados. Ninguém sabia quem gritou primeiro, mas alguém disparou para frente em pânico, cobrindo a cabeça. O resto da multidão pareceu despertar do torpor e também correu para frente, não querendo ser a próxima vítima do homem que acabará de disparar sua arma. Ao ver a multidão avançar como uma onda gigante, Jason disparou mais alguns tiros. Depois de matar mais 2 e aumentar o medo entre eles, ele parou de atirar. Agora que ele havia se exposto, seu grupo avançou pela entrada principal, com o esquadrão que o acompanhava seguindo para se juntar a ele. Além dos que guardavam a porta e patrulhavam a área, ele não viu mais ninguém armado. Todas as armas estavam guardadas no depósito. Aquelas poucas pessoas não seriam suficientes para resistir ao ataque de sua equipe por muito tempo. Era improvável que a multidão em pânico conseguisse escapar do shopping. A maioria era composta apenas por pessoas aterrorizadas com a possibilidade de morrer. Contudo, embora muitos na multidão estivessem com medo e relutantes em lutar, ainda havia aqueles que não temiam a morte e pretendiam lutar até o fim. Jason viu o líder de antes e 3 outros homens grandes, cada um sacando barras de ferro ou longas facas e investindo contra ele com um rugido. Ao ver os 4 atacantes vindo em sua direção, Jason olhou para a pistola em sua mão. Restavam apenas 2 balas. Sem hesitar, atirou e matou os 2 à sua frente. Embora tivesse um carregador reserva na cintura, não achou necessário desperdiçar balas nos 2 homens desarmados restantes. O sangue dos atacantes caídos espirrou nos rostos dos outros, aparentemente inflamando sua fúria. O homem que parecia ser o líder e o outro lutador tinham os olhos vermelhos de sangue devido à carnificina, e brandiam suas armas violentamente enquanto investiam contra Jason. Jason observou as lâminas se aproximando, recuou para se esquivar do primeiro golpe, depois ergueu a perna e chutou o líder, fazendo-o cambalear para trás. Imediatamente ele estendeu a mão direita, agarrou o pulso do homem que empunhava a barra de ferro e o puxou para o lado. Enquanto o homem perdia o equilíbrio e cambaleava para frente, Jason se esgueirou para trás dele. Aproveitando o momento, ele chutou o líder novamente, depois se virou e ergueu os braços, prendendo a cabeça do homem entre eles e aplicando pressão. Mesmo segurando uma barra de ferro, o agressor perdeu o equilíbrio. Um golpe violento na nuca fez seus ouvidos zumbirem, seus olhos atordoados se moveram descontroladamente e o mundo girou. Sangue jorrou incontrolavelmente de seu nariz. Antes que pudesse perceber o que estava acontecendo, Jason apertou ainda mais o aperto. Em segundos, sua visão escureceu. Sua resistência desapareceu, seus olhos reviraram e ele desmaiou. Vá para o inferno. O líder ficou nervoso ao ver seu companheiro cair. Ele percebeu a diferença de força entre eles. O homem à sua frente tinha uma arma. Não importava o quão rápido ele corresse, uma faca jamais venceria uma bala. Mesmo sabendo que não tinha chances de vencer, não havia outra saída. Então, com um rugido, ele ergueu sua longa faca e investiu contra o inimigo. Jason olhou para ele com calma e desviou-se do ataque novamente. Abriu a palma da mão direita, avançou e atingiu a garganta do homem com força. Argue! Sentindo o golpe na garganta, o homem agarrou o pescoço, o rosto corando como se não conseguisse respirar. Gemidos escaparam de seus lábios enquanto ele caía de joelhos. Com o passar dos segundos, seu rosto vermelho tornou-se roxo escuro, e parecia que ele morreria sufocado a qualquer momento. Ignorando os outros homens que estavam sendo subjugados por sua equipe nas proximidades, Jason olhou para os corpos ao seu redor. Passou pelo líder caído e sinalizou para que seus homens se preparassem para verificar a situação dentro do arsenal. Correndo rapidamente pelo corredor em direção à esquina, ele pôde ouvir claramente o som da luta atrás da porta de ferro no fundo do corredor. Está seguro. Pode abrir a porta. Jason não hesitou mais. Gritou alto, avisando as pessoas lá dentro que tudo lá fora estava sob controle. Logo após ele dizer isso, um grito de raiva veio de dentro, e a porta de ferro se abriu de repente, e então, uma figura coberta de sangue emergiu do arsenal. Capítulo 249 Guerra Parte 5. Ao ver o homem ensanguentado, Jason fez sinal para que 2 de seus soldados entrassem e assegurassem o arsenal imediatamente. Alguns segundos depois, ouviu-se um tiro vindo de dentro da sala. Bang! Livre, senhor! Não há mais ninguém lá dentro. Muito bem. Feche essa porta e entre em contato com as pessoas lá fora. Certifique-se de que elas protejam este lugar e não deixem que nenhum desses sobreviventes faça nenhuma besteira. Ao dizer isso, Jason olhou para o homem que ainda estava deitado no chão. Após um momento de hesitação, disse: algo me diz que você é o motivo pelo qual a porta da sala de armas não foi aberta. Posso perguntar por quê? O homem, coberto de sangue, olhou para Jason com os olhos arregalados e disse: o culto é meu inimigo. Então por que você está aqui? Perguntou Jason novamente intrigado. Essas pessoas me sequestraram. Assim que ouvi os tiros lá fora, consegui escapar e cheguei a este quarto. Vi um homem em pânico e o ataquei. Jason assentiu, compreendendo. Era uma história verossímil, apesar de alguns detalhes óbvios.
O homem negro era um tanto atarracado, tinha uma expressão feroz e parecia ter passado por muitas dificuldades. Sou Jason. Estou procurando um homem chamado Ted, então seria de grande ajuda se você soubesse onde ele está. O homem negro hesitou por um instante, depois disse sem pensar muito, sou Victor Strands, eu te levo lá. Conheço o caminho. Então, agradeço. Agora, me dê alguns segundos enquanto esclareço alguns mal-entendidos com a plateia. Jason se virou e dirigiu-se ao grupo reunido em um canto, com armas apontadas para eles. Meu nome é Jason, e sou o líder do grupo que está atacando vocês agora. Quero que saibam que não sou o vilão da minha própria história. Seus homens atacaram um dos meus helicópteros e acabaram matando um amigo importante. No início eu não tinha nenhuma intenção de atacar este lugar, e juro que é a verdade. Com voz firme, Jason gritou para a multidão, mas aí eu descobri que o líder de vocês quer ferrar com o mundo inteiro com armas nucleares. Essa é uma péssima decisão, e eu estou aqui porque não quero morrer por causa da radiação. Tentei falar com Ted, mas aquele desgraçado não disse uma palavra sequer. Meu povo e eu estamos reconstruindo a civilização aos poucos. Precisamos de pessoas civilizadas que ainda queiram viver. Talvez meu povo tenha matado seus pais, suas mães ou seus irmãos. Jason olhou para todos e disse friamente, posso prometer que vocês viverão, contanto que não guardem rancor contra o meu povo. No fim das contas, ninguém é realmente mau. Todos nós só queremos sobreviver. Se quiserem viver, lutem por isso e juntos seremos imparáveis. Mas se em vez disso tentarem alguma besteira, eu me certificarei de que alguém morra, e quem sobreviver sofrerá as consequências. Não façam nenhuma besteira e eu prometo que nenhum de vocês morrerá. Ainda podemos lutar juntos e esquecer toda essa baboseira sobre um novo começo. Isso não existe. O verdadeiro novo começo está em nossos corações e em nossa força de vontade. Perguntem a si mesmos se é isso que vocês realmente querem. Senhor, caminhantes. Naquele instante, dezenas de zumbis chegaram à área. Com um olhar indiferente, Jason simplesmente acenou com a mão e disse, livre-se deles. Quero que você fique de olho nesses sobreviventes, e se eles fizerem alguma besteira, fique à vontade para matá-los. Após dizer isso, ele fez sinal para duas pessoas e, junto com Victor, dirigiu-se diretamente para o escritório de Ted. Assim que a batalha lá fora pareceu se acalmar, o grupo de Jason subiu uma escadaria e, antes de virar em um corredor, ele pediu que todos parassem. Quando estavam prontos, Jason e os outros prosseguiram com extrema cautela. Bang! Bang! Com 2 tiros, os 2 guardas do lado de fora da sala foram abatidos. Seus corpos caíram no chão com um baque surdo. Sem ver mais ninguém por perto, os 4 avançaram e pararam em frente à porta da sala. Jason retirou seu rifle e o entregou a um dos soldados. Após alguns segundos, bateu levemente na porta. Toque, toque, toque. Então você finalmente chegou. O que te atrasou tanto? Uma voz antiga veio do outro lado da porta. Depois de fazer um gesto para que os outros recuassem, Jason assentiu e abriu a porta. Com as armas em punho, 2 soldados entraram na sala, seguidos por Victor e finalmente por Jason. Mas a cena lá dentro era caótica. 2 corpos jaziam no tapete, e havia um velho que só podia ser descrito como Ted, sentado num sofá tomando chá tranquilamente. Seu povo causou muita confusão lá fora. Era mesmo necessário matar todos eles? Perguntou o velho, encarando Jason sem demonstrar qualquer sinal de medo. Estamos apenas sobrevivendo. Eles teriam nos matado se as coisas tivessem sido diferentes. Mas você e eu sabemos quem está realmente por trás de tudo isso, não é? Jason caminhou calmamente até uma cadeira vazia e sentou-se, observando atentamente o velho. Parece que não nos entendemos. O homem conhecido como Ted suspirou e disse, o que você encontrou lá fora além de morte e decadência? Percebendo para onde a conversa estava indo, Jason respondeu simplesmente, uma oportunidade. Será que existe mesmo algo tão simples assim? Ted não esperava essa resposta, então disse, tudo está morto, mas não completamente. Entende? Eu só estava tentando encontrar uma reinicialização completa para que a vida pudesse renascer no caminho certo. É tão difícil de entender? Jason franziu a testa. Ele estava começando a entender a mentalidade do homem que liderava aquele culto. Não era difícil de compreender. Ted queria um julgamento final para eliminar tanto zumbis quanto humanos. Mas que tipo de vida poderia surgir disso? Há uma enorme diferença entre as nossas organizações. Eu pensava que o culto de vocês era de uma categoria completamente diferente. Eu poderia ter exterminado todos vocês enviando um único helicóptero de combate. Mas vim pessoalmente porque a vida é importante e eu estava curioso para ver se havia alguma pessoa boa por aqui. Matei todos os seus seguidores, Ted. De agora em diante, eu mesmo assumirei o comando do futuro. Para que isso aconteça, preciso da chave que você tem para abrir o submarino. Ted acariciou a barba e perguntou com curiosidade, para que você precisa de um submarino se não pretende usar armas nucleares? Quem sabe se eu poderei usá-los no futuro? Planejo estabelecer uma nova ordem, algo diferente da sociedade fragmentada e miserável que tínhamos antes. Tempos difíceis criam pessoas fortes, e quero que meu povo permaneça forte mesmo depois de derrotarmos os zumbis. Meu nome será lembrado mesmo depois da minha morte. Não quero apenas restaurar a ordem em nosso país, também pretendo ver o estado do mundo inteiro e se isso é realmente tudo que restou. Ao dizer isso, ele se levantou e caminhou em direção à janela. A essa altura, os tiros haviam cessado, e os homens de Jason estavam reunindo os sobreviventes e aqueles que se renderam, conduzindo-os para o centro da praça. Já vencemos.
Capítulo 250 Eu resolvo isso. Ted caminhou até a janela e viu os membros de seu culto reunidos no meio de uma área aberta. Todos exibiam expressões de medo e para eles, o futuro era tudo menos certo. Quando Jason pensava no que fazer, a mesma pergunta sempre lhe vinha à mente. Eles são os mocinhos ou os vilões? Para algumas pessoas, a resposta é simples. Mas para Jason, havia duas perspectivas muito importantes. Se ele quisesse liderar, precisava saber que as pessoas tinham que temê-lo o suficiente para segui-lo sem hesitar. Os humanos são criaturas estranhas. Hoje em dia, só resta um tipo de pessoa no mundo, aquela que quer sobreviver. Jason não era uma pessoa má, ele só estava sobrevivendo, assim como os abutres. Mas a partir daquele momento, todos precisavam entender que seu povo estava fora dos limites. Absolutamente ninguém podia tocá-los, nem de perto. Para aqueles que ainda estavam vivos, pelo menos para seus inimigos. Essa era uma ideia muito clara. Você vai me dar essa chave? Essa simples pergunta quebrou o silêncio na sala, deixando todos curiosos para saber qual seria a resposta daquele senhor tão calmo. Mas a resposta não demorou. Ted enfiou a mão no bolso do paletó e tirou uma chave idêntica à que Jason carregava. Gostaria de poder mostrar a vocês o mundo que vou construir. Se algum dia eu planejar ter filhos, quero que esse mundo, sonhado por todos os seres vivos nos últimos tempos, seja apreciado por todos. Jason guardou a chave, suspirou baixinho e disse: as pessoas não dão valor ao que têm. Pode ser uma frase citada por muitos filósofos, mas é mais do que verdade. Hoje em dia, todos estão dispostos a trabalhar 12 horas só para ter comida no prato. Dá para acreditar? Você tem um sonho difícil de alcançar. Ted balançou a cabeça em desaprovação, rejeitando a mentalidade de Jason. Você é teimoso e acha que sempre vai vencer. E acredite em mim, sua queda está mais próxima do que nunca. Se você matou centenas só porque alguns do seu grupo morreram, não quero nem imaginar que tipo de líder você é. Talvez eu seja o tipo de líder que essas pessoas precisam. Sou apenas um bom sobrevivente, e quando acredito que algo é necessário para todos nós, não hesito. Estou plenamente consciente dos perigos deste mundo. Não vou negar isso. E sei que é perigoso agir dessa forma em qualquer momento. Mas se eu perder, você não viverá para ver. Jason apontou para a porta do quarto, e Ted saiu sem dizer uma palavra. Ele sabia que seu fim havia chegado e não se arrependia de nada. Mas estava amargurado, frustrado por ter provado o mel apenas um pouco com a língua, para depois alguém vir e tirar tudo que era seu. Do lado de fora do shopping, Jason seguiu vários membros de seu grupo e caminhou até onde todos os sobreviventes daquele lugar estavam reunidos. Entre eles, havia crianças, idosos, homens e mulheres, todos chorando. Ao observar a situação, ele acenou com a cabeça na direção de Sam e apontou para uma área aberta, dizendo: quero que Ted fique bem ali, de joelhos, é claro. Assim que Jason falou, 2 soldados agarraram Ted pelos braços e o arrastaram até o local que Jason havia indicado. Então golpearam seus joelhos e ele caiu no chão. Todos observavam em silêncio. Ninguém falava, sabendo que o que seria feito com todas aquelas pessoas estava prestes a ser decidido. E depois de olhar para Sam, Jason disse: antes de mais nada, meus pêsames pelas suas perdas. Realmente não havia outra maneira de atingir meus objetivos a não ser por este método. Meu nome é Jason, líder de uma grande organização chamada SCT, que opera principalmente em Atlanta, Geórgia e Washington. Desde o início do surto, fiz tudo ao meu alcance para proteger as pessoas. Meses e meses de trabalho árduo da minha equipe resultaram em um nível de estabilidade sem precedentes. Milhares de pessoas dependem das nossas decisões, e a única razão pela qual viemos ao Texas foi porque recebemos um sinal de socorro de sobreviventes em uma base militar. Mas como vocês já sabem, os zumbis estão evoluindo de maneiras imprevisíveis. Mais fortes, mais rápidos e muito mais agressivos. Após dizer isso, Jason suspirou e continuou: estamos falando muito sério quando dizemos que estamos lutando por um novo futuro, e esse futuro que buscamos não envolve matar os vivos, mas sim destruir os mortos. É por isso que lhes darei uma escolha. Aqueles que desejam continuar vivendo devem permanecer desse lado. Apontando para o local onde os sobreviventes estavam reunidos, Jason disse: mas se vocês acham que eu sou um maldito demônio e que vou seguir ordens cegamente, podem ficar com Ted e morrer gloriosamente ao lado do seu líder. Você vai nos matar de qualquer jeito. Nesse instante, uma voz surgiu da multidão, chamando a atenção de Jason. Ele respondeu: talvez você tenha razão. Talvez não. Quem saberá no futuro? Sou um homem de palavra. Nenhum de nós quer te matar, então tome sua decisão agora. Nesse momento, Sam se aproximou dele e disse: Shane eliminou completamente a base dos canibais. Agora, eles estão recolhendo suas armas e suprimentos. Por outro lado, Morgan eliminou aqueles que resistiram e resgatou as crianças e qualquer um que não quisesse lutar. Ao ouvir Sam relatar o ocorrido, Jason assentiu em silêncio. Não pôde deixar de pensar que, apesar de tudo, o resultado tinha sido positivo. E não era surpresa que a liderança de Morgan tivesse sido bem menos sangrenta. Para eliminar todos os membros do culto, sua força de 200 homens se dividiu em 3 grupos distintos, e a essa altura, todos eles já haviam cumprido seus objetivos. Parece que eles tomaram sua decisão. Jason olhou para as pessoas que se aproximaram de Ted e assentiu. Pelo menos 170 escolheram viver. Enquanto isso, cerca de 30 escolheram morrer. Eles são loucos. Não tem a mínima ideia, murmurou Sam em voz grave.
Matem os idosos e fiquem com os jovens, eles servirão como cobaias para as vacinas em nosso centro de pesquisa. Pelo menos serão úteis para alguma coisa. Não vamos perder mais tempo com isso. Sim, chefe. Sam assentiu com a cabeça e deu a ordem em voz alta. Então, o som de tiros e gritos ecoou atrás de Jason. Na entrada do abrigo chegou um comboio de veículos blindados. Atiradores de elite e outros membros do grupo juntaram-se a eles. Daryl liderava a unidade e ao verem os inúmeros cadáveres no chão, todos se sentiram desconfortáveis. Podemos voltar agora, Daryl. Sim, nós sempre vencemos. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.